Olá, jovens humanos. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Repara não, porque hoje eu tô gravando cedo e ó, sem cafezinho vai não, gente. Fui criada em Minas. Ai, ai. E eu gosto muito de café. E aí, quando eu gravava só o áudio, vocês não viam, né? Mas tinha uma garrafa de café do meu lado ali, toda hora, não? Golada no café. E é isso, não vou enrolar muito na introdução, eu sempre falo isso, mas sempre enrolo, né? Mas dessa vez eu vou cumprir. Já curte o vídeo, que você já sabe que essa história é boa, né? Então, já curte o vídeo, compartilha e comenta bastante aqui, viu? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E se tiver a opção de hypar, gente, hypa aqui pra mim que ajuda bastante, tá bom? Então, vamos começar. A primeira história de hoje chama-se Bob. Sou um trabalhador recentemente aposentado em uma grande loja de varejo. Minha história aconteceu naquela loja, na manhã do dia 6 de setembro de 1999. Fui fazer uma pausa na cafeteria da própria loja. A pessoa que me atendeu foi um homem muito legal, que vou chamar aqui de Bob. Um homem que todos gostavam e respeitavam, como colega de trabalho. Paguei ao Bob com uma nota de R$ 5 e ele me deu o troco de 20. Apontei o erro e nós dois rimos quando ele disse: "Você vê o que acontece quando você bebe demais?" 20 minutos depois, ouvi um chamado desesperado da loja de jardinagem para a gerência vir imediatamente. Bob tinha tirado sua própria vida. Devido a problemas no casamento, ele havia desistido de viver. Cerca de um mês depois, coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo, a loja tinha uma equipe de estocagem noturna e um novo funcionário seguiu um homem do estoque até o café lá na área de vendas, dizendo ao homem que a loja estava fechada. O homem se virou e disse que trabalhava lá, apenas para depois desaparecer bem diante dos olhos do funcionário. Pouco é dizer que o estoquista desistiu do emprego na manhã seguinte. Ele estava na porta da frente e foi o primeiro a sair. Houve vários avistamentos de Bob, principalmente à noite. Ninguém que está lá há muito tempo fica assustado. Quem conheceu Bob sabe que ele era um homem bom e um bom colega de trabalho. Gente do céu, o cara continuou na empresa depois de falecer. Será que é porque ele gostava muito e que não fala se ele trabalhava lá há muitos anos, né? A pessoa que contou o relato trabalhava, agora o Bob a gente não sabe. Mas também foi o local que ele morreu, né? Pode ser por isso que ele tenha ficado apegado com esse lugar. Não sei. Indignada. Dizem, eu trabalhei numa empresa que eles falavam que o antigo dono ficava lá nessa empresa. E ele já tinha morrido há muito tempo. E para mim não tinha muito sentido, porque quando ele morreu, a empresa ainda ficava em outro lugar da cidade. E aí, com o tempo, ela foi crescendo, eles foram para o setor industrial e construíram um balcão bem maior. Então, esse antigo dono que faleceu, que fundou a empresa, ele nunca viu a empresa nesse lugar. Mas ainda assim falavam que ele ficava lá. E aí um dia, gente, eu fiquei até tardão na empresa, mas tipo tarde mesmo, já era quase umas 11 da noite, eu tava lá ainda. E eu fui passar no corredor para poder desligar a luz e ativar o alarme da empresa. E quando eu passei pelo corredor, vi um homem altão na ponta da escada. E aí, tipo, eu não sabia o que fazer, se eu saía correndo, o que eu fazia, porque em teoria não era para ter ninguém no andar de cima, era para ter só eu no andar de baixo. E o pessoal que ficava fazendo as cargas, né, montando as cargas. E aí eu pensei, gente, o que eu faço? Eu chamo a polícia, eu vou lá verificar, porque se eu ativar o alarme da empresa e fechar a porta aqui, e tiver alguém aqui dentro, depois eu me lasco, né? Mas eu fiquei com muito, muito medo, sabe? E aí eu fui lá no fundo lá e pedi pra alguém lá do fundo, falar assim, olha, você dá uma volta lá na empresa comigo, que eu tenho a impressão que eu vi alguém na escada. E aí esse cara foi, subiu, o supervisor lá subiu, deu uma volta lá comigo, a gente não encontrou ninguém, eu terminei de fechar a empresa. E no outro dia eu comentei com o tesoureiro da empresa, que era um dos funcionários mais antigos. Aí ele falou, não, é o seu fulano, ele vem aqui mesmo, ele anda aqui de noite, você não é a primeira que vê ele aqui não.
E aí eu falei, né, nossa, mas ele veio junto com a empresa é nova, né, que a estrutura da empresa aqui é nova. Ele, não, mas muita gente já viu ele aqui. E é isso, né, tem gente que fica pegado. No caso desse cara, ele era o dono da empresa, né, então a gente até meio que entende. Agora esse aqui eu imagino que é porque ele tenha falecido no local. Mas é isso, gente, o que vocês acham dessa história? Pois vocês me contam aqui. E a próxima história chama Assombração na Escola. Eu estudo em uma escola assombrada. Sim, pode ser uma afirmação tanto quanto pesada, mas é verdade. Tive certeza disso no dia que estava andando pelo corredor e ouvi uma menina chorando, pedindo ajuda. O choro vinha do banheiro, então entrei e vi uma menina sentada no chão, no canto, chorando. Ela tinha um vestido antigo e tranças loiras. Achei que pudesse ser roupas do teatro. Me aproximei e disse: "O que há de errado?" Ela não olhou para mim. Então ela caiu como se tivesse desmaiado, sabe? Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para minha amiga dizendo: "Socorro, tô aqui no banheiro de cima." Me agachei e tentei virar a garota, sentir seu pulso, essas coisas, né? Minha amiga chegou e perguntou o que havia de errado. Eu olhei para ela segurando o pulso da menina, pedindo que ela chamasse a enfermeira. Então me levantei para molhar as mãos e passar no rosto da menina. Minha amiga me olhava pálida. Pedi para ela se apressar, mas aí ela falou: "Cadê a menina?" Olhei e a garota havia sumido. Saímos correndo de lá na mesma hora. A professora, quando nos viu, disse que parecia que a gente tinha visto um fantasma. E sem pensar muito, minha amiga disse: "E vimos." E para nossa surpresa, a professora perguntou: "Foi a menina ou o cara?" Gente, eu arrepiei. Menina do céu, você chegou a encostar nela e você não sentiu nada diferente? Tipo, se ela estava gelada, ela era pálida. Enfim, tô passada. Foi mais do que uma visão, né? Porque tem gente que só vê, tem gente que vê, sente, cheira, mas você segurou ali, sentiu, palpou o braço, o pulso da criatura. Gente, eu tô indignada. E as professoras, né? Todas plenas. Na outra história também do outro vídeo, o cara que sofreu lá fazendo a filmagem foi falar com a professora, né, que achava que tinha fantasma na escola. A professora, a gente tem uns aqui mesmo. E essa aqui também, você viu? Foi o caô, menina. Gente, professoras, vocês passam tanta coisa na sala que fantasma não incomoda vocês mais? Vocês estão ficando indiferente ao sobrenatural? Tô passada. Comenta aqui o que vocês acham disso. Vocês já viram alguma coisa na escola? Gente, na minha escola, eu estudei em várias escolas, mas a maior parte do tempo, assim, do meu período escolar, eu estudei na mesma escola, eu nunca vi nada, super de boa. Eu estudei em uma escola em outro estado que, antes de ser escola, ela era um hospital psiquiátrico, e eu tinha uma sensação muito ruim nessa escola, mas eu acho que é porque a história da escola em si era muito pesada, sabe? Aí deixava a gente com aquela coisinha estranha. E aí, no andar de cima, assim, da escola, lá da quadra, a gente conseguia ver o andar de cima. Eles chamavam de salão nobre. E eu tinha uma sensação que se eu ficasse olhando para aquele lugar, eu ia ver alguma coisa lá, mas eu nunca vi. Então, experiência com escola eu nunca tive. Enfim, me conta aqui se vocês já tiveram alguma. A próxima história chama O Assobio. Eu tenho medo de assobio. Certa manhã, eu estava fazendo minha lição de casa na cozinha, quando ouvi um homem gritar na rua. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas imaginei que devia ser apenas algum bêbado ou louco gritando essas coisas incoerentes, e ignorei. Um tempo depois, comecei a ouvir uma música sendo assobiada. Não reconheci a melodia, mas imaginei mais uma vez que vinha de alguém na rua, ou da casa do vizinho, e mais uma vez ignorei. Sem prestar muita atenção, mal percebi que o assobio parecia estar cada vez mais perto da minha casa. No entanto, percebi quando o assobio parou de repente, e ouvi a porta da escada da frente se abrir. Ouvi o som de botas pesadas subindo a escada do nosso prédio, mas depois não houve nada. Tudo ficou em silêncio novamente. Logo relaxei e voltei ao meu dever de casa. Então, sem aviso, a música começou e o assobio soou como se estivesse bem ao lado do meu ouvido. Eu estava com muito medo de me mover e senti uma mão pesada pousar firmemente em meu braço, enquanto o assobio continuava. Quando finalmente consegui,
Gritei pelo meu pai, que veio correndo. Encontramos a porta da frente aberta, o que era incomum, porque nunca estava aberta, e ao longo da escada da frente havia pegadas de animais. Eita! Nunca mais ouvi aquela música assustadora, mas ainda posso sentir aquela mão em meu braço. Cada vez que viro meu braço, sinto que eu vou ver uma mão segurando, mesmo sabendo o que aconteceu comigo, que o que aconteceu comigo pode não ter sido real. Gente, eu fico sempre muito indignada com essas coisas aleatórias. Tipo, não tem histórico nenhum. Nunca aconteceu nada parecido. Aí, de repente, acontece essa coisa totalmente, sabe? Aleatória com a pessoa, igual aconteceu aqui. E muitas vezes eu interpreto assim, que é tipo um espírito desses meio que brincalhão, que gosta de trollar as pessoas. Mas existem uns casos como esse que me dá a impressão assim, igual ele viu, tinha pegadas de animais na entrada. E ele ouviu o som de botas. Então, será que alguém perto, porque é um prédio, né? Então eu imagino que outras pessoas moravam ali também. Será que alguém não mexe com alguma coisa meio pesada nesse prédio? Porque às vezes eu tenho a impressão disso, sabe? Aquela pessoa sentiu aquela energia por ter algum tipo de sensibilidade e a pessoa que mora perto estava fazendo alguma coisinha ali e aquela pessoa, igual a pessoa do relato, sentiu essa energia de alguma forma, sabe? Sentiu a manifestação dessa energia de alguma forma. Eu fico pensando isso, se não é essa situação. Uma hipótese, porque é umas coisas bem aleatórias, assim, que acontece do nada. E quando tem alguns traços, assim, tipo assim, não aconteceu diretamente na casa dele, aconteceu primeiro ao redor, sabe? Eu fico pensando, às vezes alguém perto ali mexe com uma energia meio pesada e essa pessoa acabou captando isso. Enfim, eu acho que pode ser uma possibilidade. E a outra possibilidade também é que alguém enviou uma energia para você. E você sentiu, às vezes a pessoa não sente nada, às vezes a pessoa sente um pouquinho e permanece, às vezes a pessoa sente um pouquinho e vai embora. E aí tem muito a ver com a proteção que a pessoa tem, né? E é isso, assim, eu acho que pode ser, hein? Cuidado. Cuidado com os teus amigos, com as pessoas ao seu redor. A gente nunca sabe, né? A próxima história chama A Mulher de Vestido Branco. Essa história aconteceu há 3 anos. Eu havia acabado de voltar de férias fora da minha cidade e meu ônibus me deixou na estação por volta de 1h30 da manhã. Cheguei à estrada principal próximo ao cemitério. Na verdade, o ponto onde eu estava ficava bem em frente aos muros dele. Comecei a procurar um táxi para ir para casa, mas não havia nenhum táxi ou pessoa à vista. Fiquei lá por uns bons 5 a 8 minutos, olhando para ambos os lados da estrada, tentando encontrar um táxi, mas sem sucesso. Quando do nada, à minha esquerda, vi uma garota de vestido branco. Só que o estranho é que ela não estava lá há 1 minuto antes, e ela estava parada a cerca de uns 15 metros de distância, embaixo de um poste de luz. O fato de eu não tê-la visto momentos antes era bastante sinistro, mas eu disse a mim mesmo que simplesmente não tinha notado. No entanto, meu coração começou imediatamente a bater forte, quando olhei para o outro lado e comecei a procurar novamente um táxi. Ao me virar novamente, ouvi ela dizendo algo para mim, poucos metros de mim agora. Ela tinha chegado até mim em tempo recorde e quase em silêncio. Meu coração estava quase batendo fora do peito de tanto medo quando ela me disse: "Você pode me fazer um favor?" Eu estava tremendo nesse ponto. Era quase 2 da manhã e essa garota de vestido branco simplesmente se materializou para mim. Ela disse que precisava ir para casa e já estava tarde, mas gostaria de ter alguém a acompanhando e perguntou se eu poderia fazer aquele favor. A essa hora é muito comum ver mulheres sozinhas à noite, simplesmente porque pode ser um lugar bastante perigoso para uma mulher sozinha essa hora. Eu estava tentando formular uma resposta para dar àquela garota, sem saber se eu estava falando mesmo com uma pessoa, e obviamente com medo de acompanhá-la, porque a situação era bem inusitada, e se não fosse um espírito, podia bem ser uma emboscada. Bom, a resposta a esse dilema veio logo em seguida quando um carro, que era um táxi, veio encostando para oferecer a corrida. Ele veio em minha direção, e a garota estava de costas para ele. O farol forte em meio à noite ofuscou meus olhos e por um momento eu coloquei a mão
na frente para conseguir enxergar, dando sinal para que o motorista entendesse que eu queria aquela carona. Em segundos que ocorreram essa dinâmica, olhei para o lado onde a garota estava e não havia mais ninguém lá. Com certeza não deu tempo dela correr tão rápido ou pular o muro, se é que é possível fazer isso de vestido, pois o muro era alto. E ela teria que fazer qualquer uma dessas duas coisas sem emitir nenhum ruído, o que era impossível. Minha conclusão é que ela era mesmo espírito. Não sei se humano ou não, mas gente com certeza não era. Entrei apressadamente no táxi e acabei ficando sem uma bolsa pequena que ficou para trás. Provavelmente caiu no chão enquanto eu corria para dentro do carro. Gente do céu! Olha só, no outro relato, a pessoa viu e tocou e também ouviu, né? Porque o fantasma estava chorando. E nesse relato, o ser, o fantasma, o espírito, não sei, conversou com o cidadão. Gente, deve ser uma experiência muito louca. Juro. Olha, eu já tive umas experiências bem estranhas, assim, mas sempre uma coisa meio... Nunca foi uma coisa tão direta, assim. Já tive através de objetos, sabe? Mas de aparecer igual um ser humano na minha frente, bater um papo assim, eu fico indignada. E eu fico indignada com o espírito que assombra cemitério. Um dia que eu morrer, o último lugar que eu queria é pra cemitério, gente. Eu vivi numa casa a minha vida toda. Vou ter deixado um pátio familiar pra trás, né? Vivi bons momentos em um monte de lugar. E eu vou pra onde meu corpo tá? Será que existe alguma explicação espiritual pra isso? Do espírito ficar preso ali? Eu já li alguns livros, principalmente de Umbanda, situações onde o espírito fica preso ao corpo, né? E aí ele vive todo aquele momento de decomposição, que ele realmente não consegue se desprender do corpo ali. Por apego, né? A maioria das vezes por apego. Ou por não entender que ele morreu, e enfim. Mas ele fica preso ao corpo, fica vivendo a decomposição do corpo. E é muito pesado, né? Pesado pra caramba. Mas não assombrando o cemitério nem nada. Enfim, acho interessante. Mas comentem aqui o que vocês acham dessa história. Vocês já viram alguma coisa parecida? Aconteceu uma coisa no cemitério da minha cidade que eu vou postar daqui uns dias, vou mostrar pra vocês. Uma mulher filmou uma situação inusitada que aconteceu, bem inusitada, na porta do comércio dela, só porque o comércio dela é na frente do cemitério, e aí a câmera pegava um pedaço do cemitério. E ela filmou e pediu para uma pessoa que que tem uma página da cidade e tal, postar para expor a pessoa que estava fazendo a caquinha lá na frente do comércio dela. E acabou que o vídeo gerou uma polêmica na cidade, porque na gravação dá pra ver alguém passando pelo cemitério. E esse cemitério é muito antigo, nem se enterra mais pessoas lá, sabe? Já tem um novo cemitério e tal, ele fica fechado o tempo inteiro, não fica ninguém lá. E é isso, assim, é super estranho a pessoa passando assim, e aí tem um poste, e aí não mostra nem ela indo pra lá, nem ela passando do poste, ela só vai passando e puf, some. E eu achei interessante porque nunca foi a intenção desse ou dessa, não sei, comerciante expor o cemitério. Ela queria expor a situação que estava no comércio dela e sequer tinha visto essa situação no cemitério. E a gente que foi vendo o vídeo na página que viu o tal fantasma no cemitério. E aí eu pedi autorização pro dono da página para eu poder usar o vídeo e ele autorizou. Então, daqui uns dias eu vou postar e contar essa história direitinho pra vocês. Vocês vão ver que interessante. Não sei de fato se é um espírito, né, gente? Claro, não tem uma prova concreta disso. Mas que é uma situação inusitada que acabou muita gente aqui da cidade comentando. Realmente foi. E a próxima história, que é bem curtinha, chama A Mulher do Hotel em Tóquio. Em Tóquio, toda a minha tripulação se hospedou em um hotel que dizem ser assombrado. No momento em que entrei no meu quarto, senti uma vibração estranha, mas atribuí à exaustão. Na hora de dormir, dormi na cama mais perto da porta. Normalmente mantenho a TV ligada quando durmo. Isso me ajuda a relaxar e dormir. Mas acordei algumas horas depois e o quarto estava silencioso e escuro, o que me deixou mais alerta e cauteloso quanto à história de assombração. Eu estava na frente da porta, mas tive a sensação de que alguém estava na outra cama. Quando acendi a luz e me virei, vi uma garota sentada nela. E
Eu gritei e o pescoço da garota se moveu 90 graus, socorro, gritando junto comigo. Instantaneamente saí correndo do meu quarto e passei o resto da viagem com outro membro da tripulação. Depois, quando estava tomando banho, notei uma marca de arranhão nas minhas costas que doía levemente. Gente, ver assombração já é terrível. Ver uma assombração fazendo isso com a cabeça. Traumático. Então, eu contei uma história no canal aqui uma vez e eu vou regravar ela. Inclusive, uma inscrita pediu para eu regravar nesse novo formato uma história que é dessa listinha, sabe? Então, esse é um dos próximos remakes que eu vou fazer dos vídeos anteriores, ainda com voz de IA do canal. E essa história é minha. Eu vivi numa casa muito esquisita quando eu morei um período no estado do Goiás. E, gente, aconteceu uma coisa muito parecida, sabe? De ver uma senhorinha. E às vezes é até difícil, eu muitas vezes tenho dificuldade de explicar em palavras, né? E a mulher, ela foi entortando o pescoço assim. E foi virando e eu, ó. Vazei. E muito parecido com o que ele falou, né? Agora, eu não sei se ele moveu 90 graus pra lá, pra baixo. Na minha situação foi pra baixo. De toda forma, não é muito agradável não, né? Enfim. Hotel, né, gente? Hotel sempre tem história, sempre tem alguma coisa, algum quarto, ainda mais se for antigo. O que vocês acham? Vocês já passaram alguma situação em hotel? Eu nunca passei, hotel eu nunca passei. Me conta aqui se já tiver passado, tô curiosa. E a próxima história chama Colega de Quarto. Ela é curtinha também. Na faculdade, minha colega de quarto e eu dormíamos em uma beliche. Certa noite, às 3 da manhã, acordei morrendo de sede. Fiquei bastante irritada porque precisava descer da cama, percorrer toda uma distância no escuro, caminhar até a extremidade bem iluminada do corredor, onde ficava o bebedouro. Voltar e subir novamente para a cama do escuro, mas eu estava com muita sede, então desci. Gente, leva garrafinha de água. Ai, eu durmo com a garrafinha do meu lado, não sofro não. Ao descer da cama e abrir a porta do corredor, a luz brilhou sobre a minha colega de quarto dormindo em sua cama. Fiquei um pouco surpresa porque ela normalmente dormia no dormitório do namorado e eu não ouvi ela chegar depois que eu fui dormir. Ao retornar, abri e fechei a porta rapidamente, tentando não acordá-la. Ela se virou na cama e resmungou. Fiquei um pouco frustrada pensando que acabei incomodando o sono dela, mas subi de volta para minha cama e dormi. Na manhã seguinte, ela já havia ido para a aula quando eu acordei. Mais tarde naquele dia, quando eu a vi, perguntei que horas ela chegou em casa na noite anterior, porque eu nem tinha escutado ela chegar. Ela disse que nem estava lá naquela noite. Na verdade, ela nem estava no estado naquela noite. Ela estava visitando a mãe e tinha voltado naquela manhã. Ela me mostrou fotos para comprovar. Não sei quem ou o que estava na cama dela naquela noite, mas certamente não era minha colega de quarto. E, gente, que medo. Então, será que vocês dormem com a porta destrancada? Será que outra pessoa não entrou lá? Às vezes confundiu, bebeu umas a mais, confundiu o quarto, apesar que isso ter sentido o cheirinho de álcool, né? Mas será que não era alguém que dormiu lá no lugar dela e depois acordou e percebeu que estava no lugar errado e saiu? A gente, muito estranho. De todo jeito é assustador. Se for uma pessoa humana mesmo, ou um espírito, uma entidade, de todo jeito é assustador. Porque a gente está num momento muito vulnerável ali dormindo, né? A pessoa pode, sei lá, dopar a gente, drogar e fazer o que quiser. A gente tá completamente à mercê de quem tá ali com a gente, né? E eu acho que depois disso, se acontecesse comigo, eu ia ter uma dificuldade muito grande de dormir nesse lugar. Ia querer trocar a fechadura pra garantir, né? Porque espírito não tem muito o que fazer, mas pra garantir que, se for ser humano, não entre lá. Eu sou muito medrosa com essas coisas. Olha, espírito não me assusta tanto quanto o ser humano, viu? Mas me deixa a opinião de vocês aqui. O que vocês acham que é?
era alguém que confundiu o quarto, que entrou, ou até mesmo, não sei, entrou por algum outro motivo e dormiu lá, ou realmente era alguma entidade. Aqui você também não deixou a história prévia, né? Se a faculdade tinha algum histórico o dormitório no caso, tinha algum histórico de assombração, se já tinha acontecido alguma coisa estranha com você. Mas depois comenta aí, se você ouviu o relato, deixa nos comentários se você quiser contar, né? O último relato chama A Vizinha Possuída. Gente, esse relato, ele é de outro país. Um daqueles que eu falei para vocês que eu pego, às vezes quando não tem relato suficiente para eu contar, né, que me enviam, eu pego relatos de outro país. E uma vez, eu comentei sobre esse relato. Eu até tenho substituído, né, à medida que eu vou recebendo, eu vou substituindo, colocando os relatos que eu estou recebendo, substituindo por esses que não é do nosso país ou que não é da nossa comunidade aqui da Morgana. Mas eu deixei esse porque eu comentei sobre ele em outro relato. Um relato que falava também de possessão. E eu achei muito interessante o motivo pelo qual o espírito possuiu a pobre da vizinha. Mas vamos lá. Chama Vizinha Possuída. Quando eu era muito jovem, talvez com 7, 8 anos, uma coisa peculiar aconteceu em nossa vizinhança. Morávamos no coração da cidade de Madras. Se você puder imaginar como era Madras há cerca de 35, 36 anos atrás, ficariam surpresos de como ela mudou nos últimos anos. Uma das famílias que morava perto da minha casa era uma família bem unida. Meu melhor amigo era dessa família. Era uma família bem grande, mais de 13 pessoas, primos, tios, tias e etc. Todo mundo vivendo sob o mesmo teto. Costumávamos nos divertir muito e os meninos e meninas da minha faixa etária brincavam uns com os outros. Foi muito divertido crescer com a família deles, já que a nossa era bem menor. A prima do meu amigo era 12 anos mais velha que ele e também morava com a mesma família na nossa vizinhança. Eles costumavam jantar juntos, brincar juntos, comemorar juntos e etc. Certa vez, ela foi a uma aldeia com alguns membros de sua família para assistir o casamento de um parente. Quando ela voltou, houve uma mudança em sua personalidade. Ela começou a se comportar como um homem, com bastante frequência. Um dia, quando eu estava na casa de um amigo e eles estavam sentados juntos para almoçar, a prima de repente disse em voz alta e viril: "Estou com fome e vou comer." Eu não pude acreditar no que via. Ela comeu todas as coisas que estavam guardadas naquele salão. Todos ficaram pasmos. Nós, crianças, estávamos com medo até os ossos. Quando perguntei ao meu amigo, ele disse que isso estava acontecendo pela primeira vez. Depois de pegar a comida, ela pediu um charuto. Seu pai deu-lhe um charuto e depois que ela fumou, ela caiu. Quando ela acordou, ela estava bastante normal e disse que estava com fome. A essa altura, já havia passado mais de meia hora desde o momento em que ela havia mudado de voz e comido toda a comida. Sua mãe e suas tias começaram a cozinhar mais comida para o restante da família. Para minha consternação, quando a comida foi preparada, ela comeu como todo mundo e voltou ao normal. Tempos depois, o pai daquela moça nos contou que ela fez o mesmo, mais umas 4 vezes depois desse incidente. Mais tarde, percebendo que algo devia ter acontecido com a menina, chamaram um sacerdote para saber o que estava acontecendo. Ele fez um ritual. Estávamos todos acompanhando o processo, com toda seriedade e medo. Depois de algum tempo, o sacerdote começou a fazer perguntas. Ela não respondeu bem durante os primeiros 15 minutos e de repente pudemos sentir que alguém ou algo em seu corpo começou a falar com o sacerdote. A voz dizia: "Eu sou o fulano." Quando ela veio para a aldeia, ela estava com um meio sari branco. Ela estava com o cabelo solto e eu estava na árvore e queria entrar em seu corpo porque estava atraído por ela. E então entrei no corpo dela. Todos ficaram chocados, mas o sacerdote continuou e perguntou a ele se ele poderia ir embora. E ele disse: "Sim, eu vou, mas quero um banquete com comida não vegetariana, bebidas alcoólicas e charuto.
então eu vou embora. O sacerdote imediatamente ordenou aos pais do meu amigo e de sua prima que organizassem a festa. Foi um banquete com todas as coisas não vegetarianas, frango, carneiro e outras carnes, além de uma garrafa de licor local e um maço de charutos. Estávamos testemunhando com admiração e, para nossa consternação, ela consumiu toda a comida da festa sozinha. Depois começou a beber compulsivamente, fumou 2 charutos e depois disse ao sacerdote que estava satisfeito e se despediu. A prima do meu amigo caiu e ficou inconsciente por mais de 3 semanas. Eita! Quando ela acordou, não havia nada de incomum nela e ela estava como sempre. Daquele dia em diante, seu comportamento foi normal e sem aberrações, mas durante aqueles 15 ou 20 dias em que ela esteve sob o controle da entidade, ficamos literalmente com medo de chegar perto dela. Mesmo depois de todos esses rituais terem acontecido, demoramos mais de 2 meses para chegarmos perto dela e começarmos a interagir com ela novamente. Gente, essa história não é aqui do Brasil, como eu tinha explicado uma vez para vocês. Eu ainda não recebo tantos relatos suficientes para eu fazer várias seleções e contar. Eu tenho contado 2 vezes na semana, pelo menos. E eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho tantos relatos assim. Me mandem para essa realidade mudar, gente. Então, eu pesquiso relatos e eu gosto de pegar de outros países, relatos, enfim, que eu imagino que não vão ser repetidos para vocês ouvirem. E teve uma vez que eu comentei, eu não lembro em qual relato, mas eu comentei em um relato a respeito desse, que eu já tinha lido ele, sabe? Que eu achei interessante os motivos pelos quais os espíritos justificam que se atraiu pelas pessoas lá. E nesse caso, ele se atraiu pela moça porque ela estava de cabelo solto. E aí eu não quis tirar esse relato, porque à medida que eu vou recebendo relato de vocês, eu vou trocando, sabe? O relato que vocês mandam por algum relato que não faz parte da nossa comunidade aqui da Morgana. E esse eu não quis tirar porque eu queria contar, que eu já tinha comentado dele em outro local, e eu queria contar para vocês, porque, gente, é uma cultura muito diferente da nossa, né? O espírito veio para comer. Ele se atraiu por ela, porque o cabelo dela estava solto, e ele se manifestava para comer. É interessante, né? Mas assim, eu já ouvi falar de algumas possessões, vamos dizer assim, onde realmente a fome da pessoa altera. E talvez pode ser casos parecidos, né? Mas não sei, para nós aqui, se fosse tipo para traduzir aqui pro nosso conhecimento, vocês acham que seria tipo um encosto, um obsessor ou algo diferente disso? Deixa um comentário de vocês aqui sobre esses relatos. Eu gosto muito de saber o que vocês pensam. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Ou pelo menos dado um arrepiãozinho com esses relatos. E curte o vídeo. Comenta aqui. Eu adoro ler o comentário de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Mas é porque geralmente eu tiro um período onde eu mexo só com isso e depois eu nem mexo, porque, enfim, eu tô com a minha filha, com a casa, meu marido, essas coisas. Então, mas eu adoro ler. Não deixem de comentar, eu adoro ler, eu adoro responder vocês, eu adoro me comunicar com vocês. É muito bom ter uma comunidade que gosta de coisas parecidas com a gente, pra gente trocar figurinhas. E eu gosto de saber da opinião de vocês, da opinião, o que vocês acharam das histórias, se vocês querem histórias diferentes, se vocês têm alguma história para me contar. Então, se tiverem, me conta aqui, eu quero muito ouvir a história de vocês. E curte o vídeo, compartilha, não deixe de se inscrever no canal. Se sabe, né? Se vocês não se inscreverem no canal, é um sussurro eu mandar um espírito faminto aí, hein? Fique esperto. Se tiver a opção de hypar esse vídeo, hypa pra mim, que me ajuda muito, gente. Muito obrigado se você ficou até aqui. Muito obrigado quem enviou o relato pra mim, tá? Me ajudando muito. Eu tô adorando saber da história de vocês, viu? Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.